essa palavra e que você consiga desenvolver durante a semana e levar para fora aqueles que precisam da palavra, amém? Senhor Jesus, Senhor meu Deus, estamos aqui presentes, Senhor, diante de Ti, para Te agradecer, Senhor, pela oportunidade do nosso irmão Alan estar aqui, Pai, para discorrer da Tua palavra, Senhor. Senhor, usa, Senhor, esse irmão tremendamente, Senhor, que a Sua palavra, Senhor, ela pode vir discorrer em nossos corações e que a gente consiga, Senhor, ter o entendimento da Tua palavra, para poder, Senhor, usufruir durante a nossa semana, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. Espírito Santo de Deus, esteja presente em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite a todos. Estamos aqui no penúltimo dia, boa noite, Thales. Amém. Estamos no penúltimo dia da nossa série Bem-aventurados, né? Temos mais uma na semana que vem, e aí a gente encerra essa fase de bem-aventurança da nossa igreja, explicando o quão bom é aqueles que são bem-aventurados em Cristo Jesus. E hoje, especificamente hoje, a gente vai falar bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vamos discorrer aqui bastante informação. A gente vai falar o que é ser perseguido, né? O que é ser esse bem-aventurado por causa da justiça. O que não é ser bem-aventurado, né? A gente vai dar uma explanação. A gente vai falar também um pouquinho mais para o final, né? O que fazer quando eu sou perseguido por conta da justiça e qual que é a nossa recompensa por estarmos sendo perseguidos por conta da justiça, tá? Abra a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 5, verso do 10 até o 12, amém? Mateus 5, do 10 ao 12. A palavra do Senhor diz assim, ó. O meu está na NVI, amém. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, amém? O 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, pois da mesma forma perseguiram, né, os profetas que viveram antes de vocês, amém? Somente até aqui. Então, a palavra ela nos traz aqui que serão bem-aventurados aqueles que foram perseguidos, né? Perseguidos por um motivo. Mas antes de entrar na bem-aventurança em si, eu sei que já foi falado aqui algumas vezes sobre o que é ser bem-aventurados, né? Ser bem-aventurados. O que seria isso? O que seria essa felicidade, né? Nós estamos aprendendo ao longo dessa série uma maneira de nós sermos felizes que é completamente diferente do que a maneira que o mundo entende ser feliz, né? Nós andamos, de fato, meio que na contramão. Por quê? O que o mundo acha? O que o mundo coloca o que é felicidade, né? O que é felicidade para com as pessoas que não conhecem a Cristo? Quando a gente fala mundo, é as pessoas que não conhecem a Cristo. Eles colocam, né, que ter felicidade é você ter dinheiro, né? É você talvez ter fama ou ter o melhor carro do ano, quem sabe morar no melhor bairro, né, da cidade, enfim, você conseguir aí bens materiais de uma forma que aos olhos dos seres humanos as pessoas falam assim, nossa, esse cara de fato ele é feliz, né? Onde eles olham para as coisas que esse mundo oferece, talvez uma viagem aí dos sonhos, viajar toda hora, né? Isso para o mundo é sinônimo de felicidade. E com toda certeza é muito diferente a nossa felicidade do que o mundo prega lá fora, né? Mas, Alan, como assim é tão diferente? Porque nós que somos seres cristãos, pessoas que acreditam em Cristo Jesus, nós meio que andamos na contramão do que esse pessoal fala. Se eles estão falando que felicidade é para cá, nós meio que vai ao contrário. E a gente sabe que andar na contramão, né, desse mundo, acho que muitos aqui muitos não, né, mas eu acredito que se alguém falar assim, eu andei na contramão de uma avenida X,
Vão olhar para você e falar, mano, você é doido? Você é doido? Você andou na contramão da rua tal? Meu, aquele negócio é mó movimentado, um monte de carro para lá e para cá, e você andando na contramão. Então, quando a gente anda na contramão do que o mundo prega, automaticamente o que acontece? Alguém vai apontar para você, alguém vai te acusar, alguém vai falar mal de você, né? Porque você, de fato, está andando de forma que eles não andam, né? E aí, por que eu trouxe essa analogia? Porque quando nossa felicidade não é a felicidade do mundo, nós andamos em contramão ao que eles dizem que é felicidade. E por isso, eles nos chamam de louco mesmo. Por isso, o mundo não entende a nossa felicidade. A gente vai entender exatamente por que vem essa felicidade, né? Aí eu até coloquei aqui, ó, pois bem, de fato o mundo não entende o que é ser feliz, segundo Jesus nos ensina, porque segundo o reino de, pois feliz segundo o reino de Deus é andar na contramão do mundo. Porque imagina comigo, pode uma pessoa ser feliz matando todas as suas vontades e deixar com que uma outra pessoa, a vontade de outra pessoa viva sobre a sua vida? Se for falar isso para o mundo é meio estranho, né? Falar assim, olha, eu me despido de mim, né? Eu tiro tudo que há em mim e agora eu não vivo mais as minhas vontades. Aí o mundo vai falar assim, como assim? Sendo que as nossas vontades, quando a gente alcança as nossas vontades, de fato é que eu alcancei alguma felicidade, né? Se eu tenho um desejo e eu alcanço aquele desejo, em teoria, a felicidade vem. E aí, quando a gente fala assim, olha, eu não tenho mais desejo, porque agora não é mais o meu desejo, é o desejo de Cristo sobre a minha vida. Então, aí ele fala assim, mas como assim? Você vai viver segundo o desejo de uma outra pessoa? Então, eles não entendem e acabam julgando. Se a gente for olhar Mateus 5,3, né, vai falar assim, ó Mateus 5,3 fala, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Então, bem-aventurado aqueles que não andam mais segundo o seu espírito, segundo as suas vontades e os seus desejos, mas agora anda segundo a vontade do Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente fala isso, fala, mas para mim felicidade é alcançar aquilo que você deseja. Se você não deseja nada, você não tem felicidade. Mas a gente sabe que não é dessa forma, né? E aí, então, a felicidade, para o olhar dele, talvez ela estaria em viver uma vida sem choro, sem dores, né? Uma vida sem sofrimento, porque talvez uma pessoa do mundo, uma circunstância que venha lhe trazer dor, que venha lhe trazer sofrimento, que venha lhe trazer uma angústia, talvez, ela vai falar assim, eu estou infeliz, eu não vivo. E aí quando vem para a gente que é cristão, fala assim, não, independente das circunstâncias que eu estou ou esteja, eu continuo feliz, porque não são essas circunstâncias que regem a minha vida, mas sim quem está dentro de mim. Então, quando a gente fala isso, mano, o cara está sofrendo lá, não tem nada, e está feliz, não faz sentido. Para o mundo não faz sentido mesmo, e eles vão apontar para a gente, né? Se a gente for olhar Mateus 5,4, olha o que fala Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, eu não preciso me envergonhar ou me entristecer por eu estar passando por uma situação difícil. Eu tenho que dar glória a Deus por talvez estar passando por essa situação, porque eu tenho para quem pedir socorro, consolar nos braços do Pai. E aí, isso é ser bem-aventurado, quando, independente da situação que eu esteja, eu sei que não é aquela situação que vai regir a minha felicidade, mas o que está dentro de mim, né? Então, dentro de todas as outras bem-aventuranças que a gente já falou aqui ao longo dessas últimas semanas, é certo dizer que ser bem-aventurado no reino de Deus vai totalmente ao contrário daquilo que é a felicidade imposta pelo mundo, né? Eu acabei de citar aqui alguns exemplos. Então, meus irmãos, vocês querem ser realmente felizes? Querem ter uma família feliz? Sabe? A questão que eu falo para vocês é, então viva uma vida segundo a ótica da felicidade do reino de Deus e não segundo a felicidade do mundo. Quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz? Cara, tá aqui, ó. O sermão do monte fala o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz segundo a vontade de Deus. Busque viver dentro do que está escrito aqui, que com certeza a sua vida e a sua família vai ser sim feliz, sabe? Existe uma história, e eu lembro dessa história, aí lendo essa passagem me remeteu essa parábola, essa ilustração. Um certo rei, rei, né, automaticamente fala assim, o rei fala uma pessoa rica, né, uma pessoa bem-sucedida, de grandes posses, grandes terras, muito serviçais. E aí esse rei, as pessoas ao redor dele começaram a olhar para ele e ver que ele não estava feliz, mesmo sendo quem ele era, dono de tudo, né, de todas as coisas. E aí esse rei, ele pega, e as pessoas que estão à volta dele falam assim, a gente precisa fazer alguma coisa para o nosso rei ficar feliz, porque olha para ele não está feliz. E eles começam a chamar
sei lá, as pessoas que fazem comédias ali, né, teatros, pessoas que fazem rir, e leva para o rei, e o rei continua triste, não dá um sorriso. E aí, o que eles fazem? Não, a gente precisa tirar o rei dessa situação. Eles mandam chamar os sábios, mandam chamar as pessoas que têm, sabe, maior conhecimento naquela região ali, naquele reinado. E aí as pessoas chegam lá e um sábio chega para eles e fala assim, olha, rei, para que toda essa tristeza vá embora, é necessário que você vista a camisa de um único homem, o homem mais feliz do teu reino. E aí ele falou, oh, então a gente já sabe o que a gente tem que fazer para o nosso rei ficar feliz. O que é que eles fazem? Eles começam a investigar onde tem pessoas felizes aqui. Aí vai em tal casa, existe alguém feliz aqui? Ah, aqui tem, mas existe um outro cara lá que é mais feliz. Existe outro que é mais feliz. E eles vão buscando, até que eles chegam lá no interior do reinado, quase na porteira lá, um negocinho quase que não tinha nada. E eles encontram uma família, um homem, uma mulher e seu filho. E o homem está ali no meio do sol, carpintando ali na terrinha, bem simplesinho lá, carpintando, pastor. E aí eles chegam e falam assim, você está sabendo da história do rei? Então, a gente chegou até você porque a gente ficou sabendo que você é um rapaz muito feliz. E aí eles olham assim e começam a falar, então, porque a gente precisa que o rei vista uma camisa sua. E ao decorrer daquela conversa, eles percebem que o rapaz está até sem camisa. E aí quando eles falam assim, mas cara, vai lá pegar a camisa para a gente levar para o rei, porque é você o cara. E ele fala assim, não, mas eu não tenho camisa. Como pode você não ter camisa? Não, é que a única que eu tenho é toda rasgada, eu não posso oferecer isso para o rei. E aí o cara fala assim, mas como pode você sem nada, você ser tão feliz, e o nosso rei tendo tudo, ele não ter essa felicidade plena no coração. E aí eu queria trazer para vocês, dentro desse contexto, Romanos 14, 17, que a palavra diz assim, foi o que o rapaz disse para aquele serviçal. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então, nossa felicidade não está pautada em eu ter riquezas, em ter bens materiais, em ter muita comida ou muita bebida, mas a nossa felicidade está pautada na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo de Deus. Esse é o padrão de felicidade para o reino dos céus, ponto. Não tem outra, é eu andar segundo a justiça de Deus. E aí, então, nessa história se finaliza com isso, a gente tem que ter isso no nosso coração. É errado, Alan, eu buscar riquezas, buscar melhorar de vida. Não, a gente já falou isso aqui várias vezes, eu não vou nem entrar nesse assunto. Não é errado, mas a sua felicidade não tem que estar pautada nisso, ponto. Se você tiver tudo, glória a Deus. Se você não tiver nada, glória a Deus. Né? O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a viver no muito e no pouco, mas em tudo ele deu graças a Deus pelo aquilo que ele estava passando, e ponto. Não são os bens materiais. Então que a gente possa ter isso e ter a certeza que não importa a circunstância que você esteja vivendo, temos a plena convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o seu bem, irmão. Se você está segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, não se entristeça. Então, onde será que está as nossas felicidades, sabe? Será que você consegue, eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui, eu não sei como que você chegou nesse momento, como está o seu coração, como está a sua vida, se está tudo certinho, encaixado, se não está tudo encaixado, mas talvez você esteja se sentindo triste e você está cabisbaixo, mas a gente tem que ter a certeza que eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida e por o Senhor viver dentro do meu coração. E eu estou feliz porque o meu Redentor vive. É isso, a felicidade em Cristo é isso. Isso é ser bem-aventurado em Cristo Jesus. Deu para entender que a felicidade plena em Cristo Jesus, ela é algo que ela é apesar de, sabe? O que é apesar de? Apesar de eu talvez perder o meu pai, meus familiares, eu continuo feliz. É apesar de a minha situação financeira não estar lá como eu gostaria de estar, eu glorifico o nome do Senhor. É apesar de eu estar passando por situações familiares ruins, brigas, intrigas, é apesar de eu sou feliz porque aquele que eu creio vive ao meu lado todos os dias. Então a felicidade plena de Jesus Cristo é isso. Apesar de qualquer circunstância, você se encontra feliz nele. Amém? Deu para entender o que é felicidade em Cristo Jesus? E uma forma de ser feliz, segundo o reino de Deus, e talvez eu olhando aqui, a mais intrigante de todas essas bem-aventuranças que a gente discorreu ao longo dessa semana, é se alegrar pelo fato de sermos perseguidos por amor a Jesus Cristo. Meu, é muito intrigante você pensar que você tem que se alegrar em ser perseguido. Como pode eu saber que eu estou sendo perseguido e que estão vindo contra mim, que falam coisas contra mim, que me acusam, que apontam o dedo sobre mim, e mesmo assim eu continuo se alegrando, porque a palavra fala lá em 5:12, alegrem-se
e regozijem-se. É impressionante quando Jesus fala isso, eu falo, mas Senhor, ele é o meu inimigo, ele está vindo contra mim, como que eu vou me alegrar com ele vindo contra mim? Isso definitivamente não é normal perante aos olhares do mundo. Acaba sendo, eu coloquei assim, acaba podendo até ser chamado de algo impossível de acreditar. Porém, nós que somos discípulos, nós que somos filhos do Deus vivo, isso tem que ser algo normal na nossa vida. A gente tem que se alegrar com aqueles que nos perseguem. Mas que tipo de perseguição é essa? É qualquer perseguição? Porque a Bíblia ela é bem explícita em falar, né? Seria talvez por uma perseguição de um erro que alguém cometeu ou que você cometeu, estou sendo perseguido aqui pelo erro, é bem-aventurado porque eu estou sendo perseguido. Não é por isso, talvez porque muitas pessoas são perseguidas, né, até coloquei aqui, por cometer algum crime. A pessoa comete um crime ali e ela é perseguida para ser presa, enfim. Né, a outra coisa que eu coloquei aqui, pelo patrão, né, pelo meu patrão, talvez pela sua não dedicação ao trabalho, o patrão acaba te perseguindo ali, mas cara, você não está fazendo, aí volta de novo, você não fez, aí você fala, está me perseguindo agora? Não é por esse tipo de perseguição. Nós seremos felizes se formos perseguidos somente se for por conta da justiça de Deus. E o que seria ser perseguido pela essa justiça de Deus? Eu coloquei aqui. Eu consigo colocar alguns exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, José. José ele foi perseguido porque ele não quis adulterar com a mulher de Potifar. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel à justiça de Deus, a ponto de sair correndo para não adulterar e acabar caindo em pecado e negando o próprio Deus. Então ele foi perseguido pela justiça de Deus, ele acabou sendo preso por isso. Daniel, na cova dos leões, ele não se dobrou diante de outros deuses, está lá em Daniel 6. O que é isso? E aí ele foi perseguido, porque ele foi jogado na cova dos leões, mas ele foi fiel à justiça de Deus. Ele falou assim, eu não vou negar o meu Deus, eu só vou se dobrar ao meu Deus, o Deus Altíssimo, não vou se dobrar a nenhum outro Deus. Isso é ser perseguido por conta da justiça, por acreditar no Deus que você serve. João Batista, ele denunciou o pecado do rei Herodes, que estava adulterando com a própria cunhada, a tal da Herodias, lá em Mateus 6 está escrito isso. Sabe o que ela fez? Ela mandou matar João Batista, ela criou ódio de João Batista, porque João Batista denunciou o pecado que ela estava tendo com Herodes. Então, ela criou raiva e mandou matar. Quando falou assim, o que você quer numa determinada festa, tentando resumir aqui a história, numa determinada festa, a filha dela chega e fala, mãe, o rei Herodes falou o que você quiser que eu peço para ele, ele vai fazer. Ela fala assim, eu quero a cabeça de João. Então, ele foi perseguido por conta da justiça de Deus, por ser fiel e falar a verdade. Estevão pregava a palavra de Deus com muita unção. Sabe o que fizeram com ele? Pegaram ele e começaram a fazer conspirações contra ele. Conspirações lá junto com os fariseus para que ele fosse preso e acabasse sendo morto apedrejado no meio da cidade, em rede pública. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus com muita unção. E aí fica aqui um negócio, até um parênteses, sabe, que eu posso colocar aqui. Às vezes a gente pede, Senhor, eu quero muita unção. Pai, eu quero ser cheio da tua graça, eu quero ser cheio da tua unção, eu quero ministrar a tua palavra com muita unção. A gente vai ver mais para baixo que todos aqueles que são verdadeiros fiéis e filhos do Deus vivo vão seguir sim perseguições de N formas, e a gente vai chegar nelas. Paulo, quantas vezes Paulo sofreu perseguição por conta do evangelho? O homem que outra hora perseguia, aspirava a morte para os cristãos, agora ele é perseguido por conta do evangelho de Deus. Será que todos esses homens vão ser perseguidos e nós não? A gente acabou de ler que porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Então, se eles foram perseguidos, nós seremos perseguidos também. Ela, meu Deus do céu, você está falando, então eu não quero mais nem ser cristão. Calma, a gente vai chegar lá. Olha, eu pesquisando sobre essa palavra, ainda tenho mais 10 minutos, eita, vai dar tempo. Pesquisando sobre essa palavra, no século II, um autor anônimo, ele faz uma carta a Diogneto. O que é Diogneto, Alan? Esse Diogneto, essa carta ao Diogneto, ela foi escrita por volta do ano de 1120 depois de Cristo, ou seja, estava no início ali do cristianismo, né? Jesus nasceu no ano 0, no ano 0 morreu, então 120 anos depois de Jesus Cristo foi escrita essa carta aqui de um escritor, de um cristão autônomo, né? Trata-se do testemunho escrito por um cristão anônimo respondendo à indagação de Diogneto,
um pagão. Diogneto era um pagão culto e ele desejava saber mais sobre essa religião que estava se espalhando com tanta rapidez ali pela região, né, da Roma. Então, o cristão anônimo escreve assim, ó, olha o que ele escreve ao tal Diogneto, referindo-se aos cristãos. Esses cristãos, eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. Lá no século, quando eu li isso aqui, a gente consegue entender o sofrimento daqueles que estavam lá atrás, no início de tudo, sabe? Eu falei, meu Deus, isso aqui é raridade, velho. Eu nem sabia que existia uma carta escrita lá por alguém que escreveu em 120 depois de Cristo. Ele estava ali, do lado de Cristo quase, sabe? E aí ele falou assim, ó, esses tais cristãos, ô Diogneto, eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados. Só que eles recebem a pena de morte e ganham vida. Olha a recompensa de você ser um cristão fiel e que segue a justiça de Deus. Você pode vir a morte, pode vir a perseguição, mas a vida com certeza vem, a vida é abundância para você no reino de Deus, em nome de Jesus. Aí você pode falar assim, mas essa carta aqui é lá de 2000 anos atrás, quase, 2 milênios, né, se a gente for colocar, lá em 120 depois de Cristo. E aí eu comecei a pesquisar sobre as perseguições na atualidade, para ver como que estava hoje. E aí eu me deparei com um site chamado portasabertas.org.br. Depois, se vocês quiserem anotar aí, é muito importante vocês lerem isso. portasabertas.org.br. O que é isso, né? Esse é um portal, uma rede de cristão que há mais de 60 anos, eles apoiam cristãos perseguidos em países onde não há liberdade para professar a fé de Jesus Cristo. Então existe esse negócio chamado Portas Abertas, que eles dão apoio para esses cristãos que estão sendo condenados aonde quer que eles estejam, qualquer que seja o país, por conta do Evangelho de Cristo. E aí, como eu falei, essa perseguição aconteceu lá atrás, sim, eu acabei de relatar. Mas olha o que aconteceu aí, vou ler um texto um pouquinho grande, presta atenção. Quando surgiu a pandemia, o que aconteceu com os nossos cristãos? Quando surgiu a pandemia, gente? Surgiu agora, em 2019, 2020, início de 2020, março de 2020. Então, é recente demais e vem acontecendo. O site fala que ano após ano, cada vez mais cristão é perseguido por conta do Evangelho. Não é que está diminuindo, não, está aumentando. Nós estamos num país que, graças a Deus, por enquanto, ainda é se permitido falar, mas até quando? Porque, historicamente, a gente sabe que os cristãos sempre foram perseguidos. Então, há de acontecer que também pode ser que no Brasil isso aconteça. Será que nós estamos preparados para passar por esse momento? Fica aqui a pergunta. E aí, o que aconteceu por conta da Covid-19? Logo que surgiram os primeiros casos e mortes da Covid-19, boa parte dos países impuseram uma quarentena, aqui também, né? Foi a maneira sugerida pela Organização da Saúde para conter a alta, né, propagação do evangelho do corona. A medida afetou os trabalhadores diaristas que ficaram sem conseguir arcar, o que nós já sabemos, né? Nesse cenário, os governantes se viram obrigados a fornecer ajuda básica para a população mais necessitada. Porém, em países como a Índia, Nepal, Vietnã, esse apoio foi negado aos cristãos. Então, por você ser cristão, você não recebia nada disso, só que você não podia sair para trabalhar. E agora, o que fazer? É um tipo de perseguição ou não é? É um tipo de perseguição pela sua conduta e pela sua fé. E aí ele continua falando, a atitude revelou a hostilidade e aumentou a vulnerabilidade dos que decidiram seguir a Jesus. No entanto, os Portas Abertas recebeu apoio de irmãos e irmãs ao redor do mundo para socorrer aqueles que não tinham como sobreviver no período de quarentena. Outro ponto foi que alguns cristãos indianos denunciaram que foram tratados com diferença nos hospitais públicos do país. Por exemplo, os hindus ficavam separados dos muçulmanos e cristãos e tinham prioridade no atendimento. Não é que você tinha talvez o plano melhor para você ser atendido. Não, você não era atendido porque você era cristão. Então você vai para o fim da fila. Se sobrar espaço, você vai ser atingido. É um tipo de perseguição, não é agora, 2020. Então não é algo que aconteceu lá em 120, lá depois de Cristo. Não, aconteceu agora em 2020. E aí ele continua falando, em locais da África subsaariana, onde há ações de grupos extremistas, aí ele cita aqui os nomes dos grupos, os ataques às vilas cristãs continuaram mesmo em períodos de quarentena. Ou seja, você não podia sair de casa, você estava sem comida, você estava, sendo ajudado, não podia ir porque não tinha, se ficasse doente não podia ir porque era o último da fila. Mesmo assim, os ataques continuavam sobre eles. Talvez até mais fácil agora, porque estavam todos em casa, sem poder sair, sem poder fazer nada. Continuaram mesmo assim os períodos da quarentena. Além disso, radicais islâmicos espalhavam que os cristãos eram os culpados em meio a toda essa pandemia que surgia.
Então, não é algo de agora, somente, ou lá de 120 é de agora, é recente. E segundo o site Portas Abertas, que está há mais de 60 anos nessa causa sobre perseguições aos cristãos, essa lista só aumenta. De acordo com os dados da lista mundial da perseguição 2022, mais de, anota esse número, 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo em mais de 50 países. O Gabriel tem uma camisa, né, Gabriel, que fala que 50 países não aceitam a pregação do Evangelho de Deus. E aí ele tem a escala lá dos mais extremistas a uma perseguição mais ativa, aos mais leves, mas no total são 76 países, mas entre os extremistas que realmente matam, porque se você ministrar o Evangelho de Deus, são 50 países que estão nesse nível. Então não é só lá de trás. Então o que eu quero falar com tudo isso, que a perseguição aos cristãos, ela está presente de forma assídua desde sempre da humanidade, e assim será até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai acabar. Não vai acabar. Você pensa assim, vai acabar a perseguição aqui. Não, não vai acabar, foi desde sempre e vai ser. Olha o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo 3, 12. Coloca aí pra gente, irmão. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem são esses? Todos. Todos é todos. Para mim não tem exceção. É todos, velho. Se você quiser viver uma vida piedosamente segundo a vontade de Jesus Cristo, todos serão perseguidos. Talvez aqui ainda não da forma que eu acabei de mencionar, em algum desses países. Mas e se for um dia? Fica aqui o questionamento. E por que alguém que ama, vive uma vida piedosamente em Cristo Jesus, conforme a justiça de Deus, vive perseguido? É meio que contraditório. O cara ama e é perseguido. O cara pratica a justiça e é perseguido. O cara tenta viver uma vida certa, que é o que a palavra fala. Sabe, viver uma vida íntegra, justa, e é perseguido. É meio, não dá para se entender, cara. E aí tem o pastor Leandro Peixoto. Olha o que ele escreve sobre o porquê que nós somos perseguidos. E aí ele fala que uma vida que prega castidade, com toda certeza será julgada por aquele que ama o sexo fácil, por exemplo. Então, se eu prezo pelo meu corpo, eu prezo pelo meu templo, o templo do Espírito Santo, é natural que aqueles que não prezam vai falar assim, velho, isso aí, mas você acredita mesmo nisso? Por que você acredita nisso? Não faz sentido nenhum, velho. Que é isso? Não faz sentido não. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu uso do jeito que eu quero. Só que a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, velho. Então nós vamos ser julgados por isso. Então se você, por exemplo, abraçar a temperança, isso palavras do pastor Leandro Peixoto, sua vida será confrontada sobre aqueles que amam, por exemplo, o álcool. Se eu falar, não preciso disso, mas aqueles que amam, falam assim, bebe aí só um copinho, velho, não tem nada não. Aí você bebe o primeiro, bebe o segundo, quando você vai ver, você vira um beberrão, onde a palavra de Deus fala que nós temos que se encher do Espírito Santo de Deus, sabe, se embriagar do Espírito Santo de Deus, e isso vai de confronto com aqueles que não têm. Se você buscar o domínio próprio, o autocontrole, a sua vida vai acusar o excesso, talvez, de coisas erradas que as pessoas fazem. E aí eles vão falar assim, você é o certinho, você é o cara bonzinho, porque eu sigo segundo a conduta, mas a nossa conduta cristã, ela como é que eu posso dizer, ela aflora as coisas erradas das pessoas que estão no mundo, por isso ele nos acusa. E ele continua falando, se você for um homem justo perante a lei, trabalhador e pontua, bem pontual com as suas atribuições, a sua vida, a sua forma de viver, irá denunciar a falta de justiça que o outro tem, a preguiça, a falta de pontualidade nas suas atribuições. Se você está lá no seu trabalho e você é aquele cara que faz tudo certinho, você é pontual, você mostra trabalho para o chefe, você faz tudo o que ele pede, você anda ali na verdade sempre, quem que não vai falar assim, lá vai eu puxar saco, não é assim? Lá vai o puxa-saco, lá vai o cara faz tudo, lá vai o fulano, não, ele é certinho demais. É assim, porque a nossa integridade, ela aflora a falta de integridade das pessoas que estão ao nosso redor. Então que a gente possa continuar sendo firme, porque essa é a vontade de Deus, ser um cidadão justo e honesto em tudo que nós fazemos. Se você diz a verdade, você sempre irá condenar o pecado do outro. E aí ele continua, se você definitivamente for espiritual, você irá de fato denunciar a mente carnal das pessoas que vivem ao seu redor.
É natural. Se você não viver espiritualmente falando, quem não é vai falar, poxa, mas eu nem busco a Deus, velho. Tipo, o cara vai se sentir mal, você está aflorando nele, você está mostrando para ele. Então, que a gente possa ser feliz em ser cristão, de fato, em nome de Jesus. Quando a gente for perseguido, que a gente possa se alegrar, quando a gente for perseguido pela justiça de Deus. E aí, eu lendo essa passagem, me levou lá em Atos 5, e eu falei, meu Deus, velho, como esses caras são demais, velho, são demais. Olha o apóstolo Pedro, lá em Atos 5, eu queria ler para vocês. Ele fala assim, ó, ele tinha sido condenado, né, por estar pregando o evangelho de Deus. Ele foi condenado, ele foi chicoteado. Mas aí, quando chega no capítulo 5, no versos 41, olha o que os apóstolos saíram do sinédrio, onde eles acabaram de ter sido chicoteados, e eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Como pode você estar preso, você ser chicoteado, bater em você, e você sai dando alegria por você ter sido humilhado por causa do nome de Jesus Cristo? Isso é coisa de louco, velho. Eu não consigo, não dá para você racionalizar isso. Tipo, somente quem é total espiritual que consegue entender isso. Sabe o que é isso? Eles entenderam que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por conta da justiça de Deus. Eles estavam felizes porque Deus lembrou, tipo, meio que deixou eles passar por uma prova para eles mostrarem o quanto eles amavam a Deus e não estavam vivendo as coisas do mundo simplesmente. Então eles saíram alegres. E aí o que acontecia? Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo era o Senhor, o Cristo Jesus. E olha que falaram para eles não falar mais disso. Falaram assim, ó, vocês estão saindo daqui, mas vocês não vão mais falar desse negócio de Jesus Cristo, esquece isso aí, vou te dar chicoteado, vocês não vão falar, mas vocês estão liberados agora. Eles saíram dando alegria e falaram assim, não posso negar o nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu vou continuar pregando Ele onde quer que eu vá. Cara, esse é ser o verdadeiro cristão. E eu sou perseguido, Alan, o que fazer? E aí eu falo para vocês que existem duas coisas, vou tentar acelerar, duas coisas que você tem que fazer. E é meio assim, digamos que é difícil de fazer. Na verdade, são duas coisas simples, mas difícil. Né? O que é simples e difícil? Por exemplo, é simples você ir para a academia e fazer os treinos ali, é simples, mas é muito difícil você manter aquela constância, né? Quero ver você ir para a academia e ficar lá, você vê todo mundo, às vezes tem um monte de gente lá, ficando barriga tanquinho, saradinho e tal, fazendo a dieta certa, é simples, você só tem que comer certo. Você só tem que ir para a academia e levantar o peso, é muito simples. Mas vai lá fazer, para você ver quanto é difícil. Então, são duas coisas simples, mas que são difíceis de serem feitas. Primeiro, a gente tem que amar essas pessoas que nos perseguem. É muito simples fazer isso. É só amar, cara. É só amar eles, está tudo bem. Mas vamos colocar em prática isso. É difícil, gente. Mas é necessário. É difícil, mas é necessário. E segundo, a gente tem que orar por eles. E não sou eu que estou falando, não. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 6, 27. Lucas 6, 27. Lucas, capítulo 6, verso 27. Vamos lá, meu tempo está se esgotando. Lucas 6, 27. Olha o que diz a palavra de Deus, Lucas 6, 27. O amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo também, é vocês aqui agora, tá? A Igreja Batista Vida Plena. Amém? Amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam você. Abençoe os que te amaldiçoem. Orem por aqueles que o maltratarem. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica, ou seja, dá tudo para o cara. De todo aquele que te pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem somente aqueles que te amam? Até os pecadores amam os que amam eles. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem dessa forma. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem espera devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Aí olha o que Jesus fala: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem, emprestam a eles sem esperar receber nada em troca. Então a recompensa será grande e você será chamado filho do Deus Altíssimo. Então é orar, cara, é orar por aqueles que na verdade aqueles que estão indo contra a gente.
Ah, mas é difícil amar, então começa orando. Começa orando. Ah, é difícil amar? É, mas começa orando. Você vai orar assim, Senhor, sabe aquele fulano? Sabe aquele fulano lá, pai? Então, eu não consigo nem falar o nome dele, pai. Mas é aquele cara lá, Deus. Vai de encontro àquela pessoa. E o coração tá ali, ó, duro, porque você não ama, não é natural. Estou falando que você tem que amar e você vai amar agora. Não, é simples assim não. Mas começa orando, fala, pai, é aquele cara. Hoje você vai falar, é aquela pessoa, pai, vai de encontro. E amanhã você vai falar assim, é aquela pessoa que mora em tal rua. Pai, aquela pessoa que mora no outro dia, aquela pessoa que mora em tal rua e que fez isso comigo. E aí, ao pouquinho, você vai orando, 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 até que vai chegar um ponto que vai ser natural para você liberar o perdão sobre a vida dela. Porque a partir daí, da sua oração, o Espírito Santo de Deus vai entrar e vai fazer morada e vai cada vez te purificar dessa angústia e dessa opressão, talvez você sinta sobre essa pessoa. Então, ore primeiro e com certeza o amor de Deus vai vir sobre a sua vida e vai te fazer ser pessoa melhor. Mas é muito difícil fazer isso? Sim, comece orando, eu coloquei, né? E por que fazer isso? E aí eu falei aqui para vocês, ó. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Pronto. Por que você vai fazer isso? Porque você tem que ser filho do Altíssimo. Se a gente for ler essa mesma versão, que está falando em Lucas, lá em Mateus 5:38, ele fala, né? Ele fala sobre a questão, eu já preguei até aqui sobre isso, a questão de você, você ter que amar os seus inimigos, para quê? Ele fala aqui, ó, Mateus 5:45, você tem que amar os seus inimigos para que vocês venham a ser filhos do Deus Pai que estás no céu. Para que vocês sejam filhos maduros de fato, né? Eu falei os técnicos, né? Para vocês numa outra pregação. Você só vai ser um filho maduro quando você conseguir orar e amar o próximo que está ao seu lado. Então, que a gente possa ter isso. Por que eu faço isso? Para que a recompensa do reino dos céus venha sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos? Somente até aqui. Peço que coloque de pé em nome de Jesus. Seremos sempre perseguidos, a gente aprendeu hoje. Existem muitas pessoas que são perseguidas do mundo afora. E se somos perseguidos, a gente tem que dar glória a Deus por isso. Se somos perseguidos por conta do Evangelho de Deus, por conta da justiça do Senhor Jesus Cristo, nós temos que dar glória a Deus por isso. Uma vez chegaram em mim, eu falei até para os meninos na live, falaram assim, mas Alan, você, como é que foi? Você só vive na igreja. Aí eu falei assim, eu sou a igreja. Glória a Deus que você está com essa percepção, porque é isso mesmo. E aí chegaram outra vez e falou assim, mas todo dia você vai para a igreja? Eu falei assim, por enquanto ainda não. Mas quem sabe um dia. Por quê? Porque podem falar, gente. Se a gente tem o coração voltado em Cristo, a gente tem que dar graças a Deus quando fala que a gente é o cristãozinho. Olha lá vai o cristãozinho. Glória a Deus, eu vou mesmo. Sabe? Lá vai o cara que é o bonzinho demais, é o certinho demais, é não sei o quê. Glória a Deus por isso. Sou sim, em nome de Jesus, e quero ser cada vez mais e mais. Porque eu tenho certeza que para você eu não sou bem-aventurado, eu não sou feliz, mas para o meu Deus eu sou muito feliz. Porque esse é o padrão de felicidade do reino. Amém? Então a gente aprendeu isso, que seremos perseguidos sempre. A gente aprendeu que o que a gente tem que fazer, orar e amar eles, amar o nosso inimigo mesmo. Eu hoje mesmo fiz uma oração para uma pessoa que fez muito mal para mim. E eu falei, Senhor, vai de encontro a essa pessoa, Pai. E que quando eu encontrar ela, que eu não vi mais, mas quando eu encontrar ela, no dia que eu encontrar ela, eu possa expressar o teu amor para a vida dela, sabe? E é esse tipo de oração que a gente tem que ter no nosso coração, independente do que a pessoa fez. E o que ela fez comigo foi algo muito grande. Só que eu orei nesse sentido, eu falei, Senhor, toma nas tuas mãos. Se porventura um dia a justiça da terra vier sobre ela, glória a Deus, mas se não vier, o Senhor sabe de todas as coisas. E se eu encontrar ela um dia, que eu possa amar ela assim como o Senhor me amou um dia, sabe? Então que a gente possa ter isso no nosso coração, amar. E por fim, por que a gente faz isso? Porque a gente vai ter uma grande recompensa no reino dos céus, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração para a gente finalizar. E eu quero que nessa oração, se possível, eu tenho certeza, absoluta certeza, que o Espírito Santo, ele colocou no seu coração essa pessoa aí. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, é aquele cara, tá vendo? É isso que você tem que fazer com aquela pessoa. É isso que você tem que fazer com aquela pessoa que te acusa. É isso que você tem que fazer com aquela pessoa que está falando mal de você. É você orar e amar ela. Então, eu falei que o primeiro passo é orar, que a gente possa nessa oração orar mesmo, assim, sabe? Não precisa nem falar, porque talvez você vai falar aí, você vai falar, mas o cara do lado vai escutar que eu estou falando da pessoa X. Não, não fala não. Só medite no seu coração, sabe? Fala assim, Senhor,
que eu possa ter um olhar diferente para essa pessoa que um dia me machucou, Pai. Porque eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero que minha família seja feliz. E para isso eu tenho que aprender a amar essa pessoa. Porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pela justiça. Se eu sou perseguido por essa justiça, Pai, eu quero dar glórias a Deus por Ti, liberar o perdão, liberar o amor sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, amém? Vamos orar nesse sentido? Senhor, meu Deus, Pai, Deus, eu quero, neste momento, apresentar a Tua igreja, aqui, Senhor, diante de Ti, Deus, essa palavra maravilhosa sobre bem-aventurança. Deus, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Pai, todos aqueles que se sentiram injustiçados, Pai, em algum momento, por alguma acusação, pelo fato de sermos cristãos. Deus, que o Senhor possa ir no coração de cada um deles agora e liberar alegria. Alegre-se e regozijem-se por serem perseguidos pelo reino, pela justiça de Deus, por acusarem você pelo fato de você ser cristão. Alegre-se em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo, vá nesse coração e traga alegria, que ele possa enxergar com outros olhos essas acusações. Deus, em nome de Jesus, que possa orar. Pelo contrário, ao invés de amaldiçoar, não, Pai, que possa orar por essas vidas que nos acusam, que fizeram mal contra nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o amor por essas pessoas talvez agora não seja tão nítido nas nossas vidas, mas que aos poucos possa vir entrando, porque o Senhor é amor, Pai. O Senhor é amor ao próximo, Deus. Então, em nome de Jesus, que eu tenha esse amor para que eu se torne de fato um filho maduro no reino de Deus, Pai. Em nome de Jesus, coloco nas Tuas mãos cada pessoa que foi colocada aqui, Pai, em oração pelos meus irmãos, e que haja, Deus, uma verdadeira unidade, união, que haja uma verdadeira paz e alegria, Deus, por ser justiçado por conta da Tua justiça, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro te agradecendo e te exaltando, Pai, hoje e sempre, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, vamos orar e amar os nossos inimigos, em nome de Jesus. Vai ter louvor, irmão? Vai, pode colocar, em nome de Jesus. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Oh, aleluia. Não há nada. Feche seus olhos. Que possa derrotar. Coloca a mão sobre o teu coração. Tudo que o Senhor Deixa o louvor falar no teu coração. planejou. Deixa o Senhor te restaurar nessa noite. Nosso Pai que Oh, aleluia. no céu está, com Gera a transformação, Senhor, em nós. família sonhou. Queremos o teu caráter, Jesus. Irmãos que dividem Oh, aleluia. pão e que juntos vivem o Aleluia, Espírito Santo. que não negam um ao outro perdão. Oh, aleluia. Mas se lembram Oh, aleluia. do que Cristo ensinou. Queremos aprender a orar e a amar. Oh, aleluia. Como o Senhor Jesus fez. Queremos ser o seu espelho, Jesus. Queremos caminhar, andar
trabalhar, viver como o Senhor. Coloca em nós o teu caráter, Jesus. É através da tua palavra seremos transformados de glória em glória. Peça para Ele. Talvez está difícil você perdoar o próximo. Talvez está difícil tua caminhada. Nesse momento é o momento de você deve orar ao Senhor. Essa palavra mexe muito com o nosso caráter, irmão. É difícil amar. Amar o que nos ama é muito fácil. Amar o que nos odeia. Mas devemos fazer isso. Enquanto o Alan ministrava, eu falei assim, Deus é tão bondoso que Ele derrama o sol e a chuva. Ele dá vida até para aqueles que o odeiam e que dão as costas para Ele. Ele não dá só o sol e só o que é bom para os crentes. Dá para os ímpios também. Esse é o caráter do Senhor. Esse é o caráter de Cristo. E Ele quer colocar em nós. Amém? Quantos são bem-aventurados aqui nessa noite? Levanta a mão. Aleluia. Diga para o Senhor assim, gere em mim, Senhor, o teu caráter, Jesus. Quero ser bem-aventurado nessa terra, Senhor. Talvez possa não atingir riquezas, talvez possa não chegar em lugares muito grandes, muito altos, mas uma coisa eu tenho, o teu caráter dentro de mim, Jesus. Ora, irmão, fala com o Senhor, com os teus olhos fechados, fale com Ele. Talvez está passando por uma luta na tua casa. Talvez tem pessoas que precisam se converter e não se converteram porque você não mudou. E o Senhor está te chamando para uma mudança hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Jesus, que nos molda no teu padrão, o padrão do céu. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Palavra poderosa, hein, irmãos? Muito boa. Aleluia. O Senhor quer nos preparar, amém? Para algo grande, algo novo. O Senhor quer mudar, né, a igreja, quer mudar os irmãos. Às vezes você quer ganhar as pessoas. Às vezes você acha que é só no amor, não, é na palavra mesmo. Você mudando, as pessoas vão mudar também, amém? E o apóstolo Paulo, ele escreveu algo aí em 2 Timóteo 3,11, ele fala, né, da perseguição em Listra, um texto até que o Alan leu, em tantos os lugares, mas ele falou algo muito importante, de todas as perseguições o Senhor me livrou e tem me guardado. Então o Senhor vai te livrar, vai te guardar, descanse nele. Pastor, agora eu fiquei com medo das perseguições. Não fique, irmão, o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o amam. A proteção do Senhor está sobre aqueles que o amam, mas Ele quer que você desenvolva o caráter dele, amém? Eu quero só fazer algumas considerações, nós já vamos orar encerrando. Eu quero agradecer os irmãos pelas orações, a Ariana já agradeceu, que ela estava enferma, mas também pela nossa irmã Ângela, né, que sofreu um acidente de moto com o seu esposo. Ela está bem, já está em casa, né, não vai precisar fazer cirurgia, graças a Deus, o Senhor tem colocado as mãos sobre ela, mas eu quero orar junto com os irmãos por ela. Ela ainda sente muitas dores, né? Ela quebrou 8 costelas, a cravícula, perfurou o pulmão, né? Luxou o braço, né? O Laércio não teve quase nenhum dano, mas ela teve muitos danos. Então nós vamos orar por ela, é líder do Ministério Infantil da igreja, né? Ela foi uma colisão de um carro contra a moto deles, ela vindo do trabalho. Então nós vamos orar, deve estar nos acompanhando hoje na live, então nós vamos orar por ela nesse encerramento de culto, para que a recuperação dela seja o quanto antes, né? Uma recuperação breve, em nome de Jesus, amém? Parabéns, Alan. Quinta-feira que vem nós temos a última série sobre bem-aventuranças, tá bom? O último culto. E no mês de outubro nós vamos falar sobre oração, amém? Todas as quintas-feiras aqui nós vamos aprofundar em oração, amém? Já vou revelar antecipadamente para os irmãos. Domingo nós temos ceia do Senhor aqui, às 18 horas, amém? Então nós vamos orar ao Senhor e orar pela nossa irmã Ângela, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, por ter falado ao nosso coração, nos moldando o nosso caráter. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, sabemos que somos bem-aventurados, mesmo sendo injuriados, perseguidos, caluniados. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor visite a nossa irmã Ângela. Talvez, ó Deus, esse carro que colidiu contra eles, essa pessoa que fugiu, ó Deus, talvez trouxe no coração dela e do Laércio
uma ira, um rancor, mas que hoje nós podamos orar por ele também, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, mas oramos pela recuperação, pela restauração da saúde da tua filha, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela tua igreja, peço que o Senhor guarde, leve em paz, livrando de todo mal, pois tu és bom, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu poder e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém? Amém, irmãos. Sábado nós não vamos ter cursão bíblico devido ao culto das mulheres, tá bom? Já fica aí o aviso para os irmãos. Estenda as mãos à frente, permitam-me dar a bênção apostólica. Sejam bem-vindos, o casal que está conosco pela primeira vez. Temos um jovem também, seja bem-vindo, tá bom? Vou pedir para os meninos da Equibalô, que estão aí, amém? Equibalô está aí? Para vir conversar com ele, convidando para a célula, amém? Ou também os irmãos da Shekinah, amém? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos esses irmãos em Cristo, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, vão na paz do Senhor Jesus.